essa palavra ela corta mais do que espada de dois gumes, ou seja, ela tem o corte dos dois lados, ela penetra profundamente. Essa palavra vai ao mais profundo do nosso coração, trazendo discernimento dos propósitos do coração. Meus irmãos, essa palavra traz transformação, essa palavra traz mudança na vida daquele que crer. É por isso que eu não me canso de ler essa palavra, de meditar nessa palavra. Eu leio a palavra de Deus todos os dias, já faz 30 anos, eu leio mais de 30, aliás, eu leio todos os dias sem faltar um dia, e eu nunca me canso, porque toda vez que eu leio, Deus ele fala comigo, amém? E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você poderosamente esta noite. Quantos estão prontos para ouvir a voz de Deus? Fala, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero aprender mais do Senhor. O meu coração, Senhor. Diga a Ele, o meu coração, Senhor, é uma terra fértil, onde a tua palavra possa ser semeada, crescer e dar muitos frutos, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Vamos animar esse lugar aqui, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Gostaria de convidar a amada igreja a abrir comigo no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Meus irmãos, é tão interessante que Jesus ele estava no Monte das Oliveiras aqui, trazendo um sermão profético, falando ali da sua vinda, dos princípios de dores, né? Se você ler o capítulo 24, 25, ele está falando da sua volta, ele está falando sobre o que nós vamos passar, o que a igreja vai enfrentar. E aqui é tão interessante que ele vem, então ele conta aqui essa parábola. Jesus ele tinha um método muito peculiar de nos ensinar, de contar parábolas ali. E quando ele contava algo, ele contava essas parábolas, Mateus capítulo 25, versículo 1, geralmente tinha a ver com o dia a dia das pessoas. Por isso que Jesus ele vai falar tanto sobre semente, ele vai falar tanto sobre campo, ele vai falar sobre ovelhas, ele vai falar sobre peixe, porque aquele povo ali vivia da agricultura, da apicultura, não é isso? Aquele povo vivia da terra. E Jesus ele pega ali o contexto ali cotidiano do dia a dia. E ele aqui então introduz essa parábola que nós vamos ver aqui, que ele está falando da sua volta, ele está falando dos fins do tempo, o que a igreja vai enfrentar, o que a igreja vai passar. E Jesus então ele conta essa parábola para mim e para você e nos ensina como nós estamos prontos para a sua volta. Você precisa estar pronto. Naquele dia muitos não vão estar prontos, como nós vamos aqui. Por que eles não vão estar prontos? E como a volta do Senhor Jesus para muitos vai ser novidade. Vai ser uma surpresa muito grande. Ao mesmo tempo que para uns vai ser grande alegria, para outros vai ser momento de desespero. E é por isso que nós precisamos estar prontos. E essa parábola, então, se você observar, a tônica dessa parábola aqui é de nós estarmos vigilantes, de nós estarmos atentos, porque qualquer hora o noivo vem. Qualquer hora o noivo vem. E que eu e você não sejamos pegos de surpresa, mas que nós estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. De quando Ele vier, nós podemos cantar o cântico de Moisés. Grandes são as tuas obras, justo e verdadeiro são, ó Rei das nações. Quem não temerá o teu santo nome? Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Que nós sejamos então preparados para cantar o hino que Moisés cantou. Amém? Quem achou que puder ficar de pé, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Vamos cada um ler um versículo? Todo mundo participar?
Eu vou ler o primeiro, depois o irmão lê o segundo. Primeiro versículo aqui, capítulo 25, primeiro versículo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 3. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aleluia, amém, amada igreja, pode se sentar. Senhor, nós louvamos ao Senhor por essa palavra que é fiel, Senhor. Senhor, que o Senhor fala ao nosso coração, ministra ao nosso espírito, abre o nosso entendimento, Senhor, para entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa parábola ela é bem conhecida, e Jesus aqui, como eu falei, ele conta essa parábola no meio do sermão profético, aonde ele está falando dos fins do tempo que a igreja vai enfrentar, e aonde ele fala da sua volta, da sua vinda, e de como nós precisamos estar preparados e vigilantes para a sua volta. E essa parábola que Jesus, então, como eu disse, que ele pega algo cotidiano ali, algo do dia a dia, e ele traz para realidades ali, realidades espirituais, ali para que nós possamos aplicar na nossa vida. São coisas extremamente práticas. E aqui Jesus, então, ele vai falar sobre os fins do tempo, e ele vai falar algo aqui que ele compara os fins do tempo aqui, a volta dele, a um cortejo de um casamento. Quem já casou sabe disso. Principalmente a noiva, a esposa, né? Onde ela sabe que toda atenção ela vai estar voltada para ela. Porque, na verdade, eles nem olham tanto para o noivo, eles olham para a noiva. Você já viu uma noiva suja? Com vestido rasgado? Ela entrando na igreja, ela descabelada, as pessoas, puxa vida, nossa, que noiva esquisita, de onde que ela saiu? Meu Deus do céu, ela estava na caverna. Né? Atropelado, o que aconteceu com essa noiva fedendo? Você não vê. A noiva não, ela tem um dia da noiva ali, onde ela toma banho de sal, ela faz isso, ela faz aquele procedimento, não é isso? Ela maqueia, penteia o cabelo, o vestido ali, aquele vestido mais bonito, ajustado para o corpo dela, não é isso? Porque ela sabe que todas as atenções vai estar voltado para ela. Meus irmãos, há de ter o grande dia aonde o noivo vai buscar a sua igreja e toda a expectativa da volta do Senhor Jesus, ali vai estar esperando e contemplando a igreja do Senhor, os anjos dos céus, contemplando a igreja do Senhor, os remidos e lavados, contemplando o noivo, porque o dia do Senhor ele virá. A expectativa ela é grande, como a expectativa da noiva ali. Qual noiva que não espera pelo seu casamento? Você já viu antes? A noiva chega até a emagrecer, o noivo antes eles emagrecem, né? É fotógrafo que tem que contratar, não é assim? Tem que contratar ali, hoje tem fotógrafo, na época não tinha, né?
é o fotógrafo, é a decoração da igreja, são os convidados, são a comida que vai ter, principalmente naquela época ali, era uma grande festa que nós vamos ver. A festa de casamento, ela durava 7 dias. É por isso que o vinho, ele acaba no meio da festa ali. Jesus, ele vem e multiplica o vinho, porque a festa era 7 dias. Às vezes ia chegando convidados, depois de 3 dias o outro convidado ia embora, ia chegando o outro. Era uma grande celebração, porque o casamento é a celebração da vida de uma família que está começando. E o noivo, ele virá para buscar a sua igreja. É a celebração da própria vida de Deus através da sua igreja. E o que eu quero te dizer com isso? Que é uma grande expectativa no coração da noiva para o dia do seu casamento. Se ela ama, é claro, o seu noivo. Você não vê a noiva triste, chorando. Meu Deus do céu, eu vou casar. Você já viu noiva chorando? A não ser se ela for obrigada. Depois ela pode até chorar, né? Você aí, principalmente, foi um passo errado, né? Aí, chora e chora tarde, né? Eu tinha um pastor que brincava comigo, ó, antes de você casar, abre bastante os seus olhos, porque depois você vai ter que fechar. Então, abre bem, tá? Para os solteiros aí um conselho, tá? Porque depois levou o produto errado, filho, não tem devolução, não. Né? Fica caro devolver. É um estrago tremendo, né? Então, o que acontece? Mas a expectativa da noiva era grande, a alegria dela é grande, porque ela vai ter o amado dela. Ela vai formar uma família. E Jesus está contando exatamente essa parábola aqui das bodas, aqui, e isso aqui tem um pano de fundo, porque ele está relatando, assim como a noiva, ela tem uma grande expectativa ali para o seu dia, para o dia do seu casamento, para a alegria daquele dia ali. Talvez um dos dias mais importantes na vida de uma mulher. Eu não vou dizer o mais, que o dia que ela tem filho é um grande dia, né? Mas um dos dias mais importantes na vida dela, assim, um dos dias mais alegres na sua vida, é o dia do seu casamento. A mulher, geralmente, ela nasce ali, e ela, desde pequena, ela já tem expectativa de casar, ela brinca de casinha. Você não vê um homem brincando muito de casinha, mas mulher você vê. Ela já tem no seu coração ali família, o desejo de ser mãe. Então, aquele dia da noiva ali é uma grande expectativa na sua vida. É por isso que ela se enfeita tanto, é por isso que ela quer estar bonita. Porque é uma grande expectativa. E Jesus, ele quer nos ensinar através aqui, ele começa exatamente a comparar aqui a volta dele com o casamento. Eu comecei a pensar, Deus, por que eu gosto de viajar, você entendeu, no texto, né? Mas por que a volta do Senhor com o casamento? Aí Deus começou a falar, porque no casamento tem uma grande expectativa. E eu quero dizer para você, você não pode perder a expectativa da volta do Senhor Jesus. Porque quando você tem expectativa, esse mundo pode estar ruim, pode estar acontecendo 1000 atrocidades, mas você sabe que a tua esperança, ela está na pátria celestial que Deus tem preparado para mim e para você. Quando a nossa expectativa, meus irmãos, está na volta do Senhor Jesus, você não olha para trás, mas você olha para frente, porque você sabe que Ele virá buscar a sua igreja. É por isso que talvez as pessoas tenham vivido tão triste. É porque elas têm olhado para esse mundo e sabe o que me assusta, que as pessoas querem que Jesus volte porque esse mundo está ruim demais. Nossa, está tão ruim, meu Deus do céu. E está mesmo, você liga jornal, você tem, assim, você desanima, é guerra, é roubo, é tanta coisa que acontece, né, de ruim. O ser humano tem piorado muito mesmo. Meus irmãos, mas nós não podemos ter expectativa da volta do Senhor Jesus, porque esse mundo está ruim. Não! A expectativa da volta do seu coração, porque Ele é o amado da sua alma. Porque se fosse assim, se esse mundo tivesse bom, então ninguém queria ir para o céu. Tá bom, resolver aqui. Eu converti numa época que pregava muito sobre a volta do Senhor Jesus, na década de 80. Quem é dessa época sabe disso. Principalmente que eles achavam que Jesus ia voltar nos anos 2000. Só que mil passará, 2000 não chegará, tinha um ditado assim, né? E todo mundo tem expectativa que Jesus ia voltar. Não é isso? Só que 2000 chegou e Jesus não vem ainda. E a igreja parou de falar da volta do Senhor Jesus. Mas a verdade é que essa expectativa, ela jamais, ela pode apagar do meu coração e do seu coração. Nós temos que ter essa grande expectativa pelo noivo.
Talvez as pessoas não tenham expectativa, você sabe por quê? Porque talvez elas nunca amaram o noivo. Essa é a grande verdade. Talvez o reino dela é este mundo mesmo. Elas querem um reino eterno aqui. Elas querem tudo de bom, mas nessa vida. E por isso que muitas delas vivem como se não existisse Deus na sua vida. Eles chamam de ateu prático. Às vezes a pessoa com a sua boca ela fala que Deus não existe. Esse é o ateu que a gente sabe, clássico mesmo. Deus não existe, eu não acredito em Deus. Mas tem aquele que fala que Deus existe, que ele acredita, dá glória a Deus, aleluia. Mas ele vai tomar uma decisão na sua vida, ele não ora, ele não busca a Deus. Ele passa o seu dia sem orar, sem ler a palavra, sem se alimentar, porque ele não tem saudade do noivo. Meus irmãos, é por isso que Jesus compara isso com o casamento. Nós precisamos ter saudade da presença de Deus. Nós precisamos de ter essa expectativa da volta do Senhor Jesus. Porque o que Ele tem preparado para mim e para você é muito maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem. Qual que é, então quero perguntar, qual que é a expectativa do seu coração? Por que você vem na igreja? Para ser mais feliz? Se for para isso, você vai se iludir. Você vem na igreja para quê? Por que você está aqui? É buscando uma promessa? É verdade, Deus faz milagres. Mas é buscando que algo faça um milagre na sua vida, que sua vida financeira melhora, milagres acontecem, a sua família converta. Ou é porque nós tivemos um encontro vivo e real com uma pessoa chamada Senhor Jesus, que transformou a nossa história. E agora a gente não sabe mais viver sem Ele. E quando é dia de culto, você sabe para mim o que é culto? Opa, os meus irmãos vão estar lá. A palavra diz que onde está dois ou mais reunidos em meu nome, ali o Senhor Jesus está. Ele vai estar. Então eu quero estar lá porque eu quero estar louvando o meu rei. Meus irmãos, enquanto nós temos essa expectativa do encontro com o noivo, pode acontecer o que acontecer. É verdade, não é fácil passar por tribulação, por luta, não. Mas só que a sua fé está firmada em Deus. E é Ele que não vai deixar que você se abale e se prostre. Porque a sua expectativa está na vinda do noivo. Então tenha grandes expectativas na volta do noivo. Eu quero dizer uma coisa, eu tenho que correr um pouquinho aqui. A volta do Senhor Jesus, ela não é secreta como as pessoas falam. Que é assim que se mostra no Oriente e no Ocidente, ela não pode ser secreta. Mas ela vai ser inesperada por muitos. Porque o que o texto diz aqui? E tardando o noivo. Não é isso? O noivo tardou. Acharam que não ia voltar mais. Né? Algumas acharam, não, o noivo está demorando demais. Nós não trouxemos azeite. E qual que é o horário que o noivo ele vem? O noivo, ele vem exatamente à meia-noite. Isso aqui tem um grande contexto quando Jesus fala isso aqui. A meia-noite é um horário que ninguém espera. À meia-noite você está dormindo no sono pesado. Geralmente quem trabalha no outro dia não está acordado à meia-noite. Geralmente ele já está dormindo há muito tempo, não é isso? Ele já está no terceiro sono. Né? Tem gente que deita mais tarde, é verdade. Eu mesmo deito mais tarde. Né? Mas geralmente as pessoas que acordam muito cedo, deitam 9, 10 horas da noite, está deitado. E é uma hora que ninguém espera. E o noivo ele virá, quando alguém falar, ele está demorando, ele não vai vir, Jesus não vai voltar mais. Ele já falou isso, a igreja 2000 anos atrás esperava a volta dele, ele não voltou, ele não vai voltar. E você sabe o que o texto diz nos dias de Noé? As pessoas compravam, as pessoas vendiam, as pessoas casavam, se davam em casamento. Ou seja, elas viviam a sua vida como se nada fosse acontecer. E havia uma profecia, que a terra ia ser tomada por água. Só que eles decidiram não acreditar. Meus irmãos, imagine uma coisa comigo, Noé era um homem que já tinha 480 anos de idade. E ele começou a construir aquela arca. Eu não sei se você sabe, mas na época de Noé não chovia. Havia uma garoa sobre a terra.
Então Noé está construindo uma arca, e a arca era algo tão grandioso, só para você ter uma ideia, que só no ano de 1843, praticamente quase 7.000 anos depois, que eles conseguiram construir algo igual. De tão grandioso que a arca era. A arca ela era 22,5 metros de altura. Isso dá um prédio de 6 andares, ou mais, de 7 andares. Né? Cada andar é 3 metros, dá um prédio de mais de 3 andares, 7 andares. Imagina algo, 22,5 metros de altura de um navio, hoje comum. Imagina algo grandioso ser construído. A arca tinha 135 metros de comprimento, mais de um quarteirão e meio. E você sabe da maior? Além de não chover, Noé não conhecia o mar, não. O mar mais próximo estava a 600 quilômetros de distância. E as pessoas viram aquele homem idoso construindo uma arca. E mais ainda, ele demorou 120 anos para construir a arca. Porque ele tinha 480, quando ele tinha 600, que foi o dilúvio. Em torno de 120 anos, as pessoas deviam passar e começar a rir. Esse velho é doido mesmo, olha o que ele está fazendo, que trem que é esse que ele está fazendo? Ele é maluco mesmo, já tem 100 anos que ele está construindo isso aqui, nada aconteceu. Ele está falando que vai vir água, que vai inundar a terra toda, que vai morrer todo mundo, quem não acreditar. Esse velho, ele é maluco. E as pessoas viviam a sua vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, despreparada. E as pessoas têm vivido assim, meus irmãos. Tem sido diferente hoje, nos nossos dias. Mas Jesus não vai voltar, não. E as pessoas têm vivido de qualquer maneira, elas não têm se preparado. Elas têm vivido de qualquer maneira, de qualquer jeito. Só que ali, de repente, a arca ficou pronta. A família de Noé entrou. A porta fechou. E outra coisa, Deus falou a Noé, entra porque eu vou trancar a porta. Quem trancou a porta foi o próprio Deus. Não é isso? De fora para dentro que ela foi trancada, né? E as pessoas viram Noé entrando ali, a família entrando, e riram. Mas é maluco mesmo, é para você ver. É doido. Imagina como que Noé era motivo de piada naquela época. Começa a imaginar na sua cabeça. Ainda mais depois que ele começou a levar os animais, e nossa, o homem ficou maluco mesmo. Está levando o leão lá para dentro, vai comer ele. Não vai morrer com a água, não vai morrer com o leão. Né? Já imaginou como é que as pessoas deviam ficar rindo e tudo? Mas de repente, quando está todo mundo rindo e tudo, começou a cair uma grande chuva, que não acontecia. E as pessoas começaram a ficar assustadas. Gente, mas nunca aconteceu. E de repente as águas começaram a inundar as ruas. As pessoas começaram a olhar aquilo assustado. Os rios começaram a subir. Porque não vem água só de cima, não. Parece que vem água debaixo dos lençóis da terra. Se você estudar sobre a história do dilúvio. E a história do dilúvio ela é comprovada cientificamente, se você não sabe. E de repente as águas começam a entrar dentro das casas. As pessoas começam a subir em cima da sua cadeira, em cima dos móveis. Aí daqui a pouco vai parar de chover, só que não para. De repente ela sobe para o telhado, só que a água continua subindo. E eles falaram, meu Deus, Noé tinha razão. Ele falou para a gente tantas vezes que a terra ia ser tomada por água. Naquele dia ali, muitos vão ficar assim, olha, eles me falaram sobre a volta do Senhor Jesus, eles me falaram que Ele ia voltar, mas eu não acreditei, eu vivi de qualquer maneira. Eu achava que o noivo tardou. Só que o fato chegou o dia, e o noivo ele vem. Aqueles que estavam dentro da arca se salvaram. Mas aqueles que estavam fora, meus irmãos, infelizmente morreu todo mundo. A arca é até um símbolo de Jesus. Se a sua vida está em Jesus, você tem salvação. Mas se você está fora da arca, não tem. Tem uma história brincando aqui, contando rapidinho. Diz que os filhos de Noé começou a brigar quem ia cuidar do cocô do elefante. Ninguém queria limpar, porque o elefante era muito grande e estava fazendo muito cocô lá dentro da arca. E eles foram brigando, eles eram no segundo andar, subiram para o terceiro andar, brigando, que era o andar de cima, eles estão brigando entre eles. Sei que tem que cuidar do elefante. Não, papai falou que eu sei que é cuidar. E eles estão brigando. De repente eles olham assim, só vê a água, e vê um monte de corpos boiando em cima da água. Um olhou para o outro assim e falou,
vão descer, é melhor cuidar do cocô do elefante. Sabe o que eu quero te dizer com isso? A igreja pode ter problema, pode ter o cocô do elefante, pode ter irmãos difíceis, mas aqui é a arca. Fora da arca é morte, dentro da arca é vida. Fora de Jesus é morte. Não existe cristianismo sem igreja, não, meus irmãos. Não existe cristianismo sem ser corpo, não. Esse negócio de desigrejado, isso é papo do diabo. Porque sabe que você é presa fácil. Esteja na arca. Outra coisa, então, o noivo, ele demora a vir. Está escrito o texto. Eu não sei que você sabe, eu quero pegar bastante o contexto de casamento aqui, para você entender o que Jesus ele estava ensinando e como nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Quero te dar uma aula um pouquinho de arqueologia aqui, para você entender melhor. Eu não sei se você sabe, mas um casamento judaico, ele era em 3 etapas. A primeira etapa era onde o noivo ia falar, ali aquele que estava querendo noivar com a pessoa que ia casar, ele ia conversar com os pais da noiva. E ele ia, conversava ali, eles oravam, e depois de um tempo, decidiu, é isso mesmo, é de Deus. Então tinha a segunda etapa ali. Casamento judaico é assim, tá? Aonde então o pai do noivo ia agora na casa dos pais da noiva, era feito ali um almoço, um jantar ali, e ali então era firmado os votos de compromisso, talvez durava 1 ano, ali, o noivado, né? E esse noivado já era um compromisso selado mesmo, era assinado um contrato, que eles estavam noivos, que eles estavam comprometidos, e que eles iriam casar. Então, passando essa segunda etapa, acontecer a terceira etapa. Meus irmãos, os judeus eles são muito celebrativos, são muito festa. Acontecia então a terceira etapa. Essa terceira etapa era o dia do casamento. Era a festa das bodas do noivo. Aonde o noivo, ele saía da sua casa e ele ia buscar a noiva. E nessa festa, onde o noivo ele ia buscar a noiva ali, era separado 10 amigas da noiva virgem ali. A virgindade era algo muito comum na época, hoje seria difícil, mas naquela época era fácil. Então era separado 10 virgens ali, que era amiga da noiva, e que as 10 virgens, ia estar ali preparadas, esperando o noivo vir buscar a noiva, para elas irem ali para a grande festa das bodas do Cordeiro. E aquelas 10 noivas ali, então elas ficavam esperando. Esse era exatamente o contexto do casamento judaico. E elas esperavam que o noivo viesse e que o noivo fosse buscar a sua noiva ali, a sua grande contemplação, e ali naquele cortejo eles iam cantando ali, e era uma grande celebração até a chegada da casa do noivo ali, e eles entravam então, e era aquela grande festa que durava 7 dias, de celebração, de festa, de alegria, era o casamento. A noiva, nós podemos dizer igreja, as 10 virgens aqui, 10 é o número da totalidade. São as filhas dessa igreja. O noivo vai vir buscar a igreja sem mácula, sem ruga. E buscar aqueles que são deles. Mas é interessante que no texto, sempre se você olhar, quem está no telhado, um vai ficar, o outro vai ir, não é assim? Parece que Deus gosta da metade, né? Eu não sei dizer, mas muitos vão ficar. E aqui exatamente 5 eram loucas. A palavra retrata que elas que eram loucas, mulheres insensatas, mas as outras eram prudentes, porque elas sabiam que o noivo podia demorar. Então elas só não levam a sua botija, a botija é aquele vasinho de barro assim, que eles colocavam azeite com pavio, que mantinha o fogo aceso. Nós vamos ver o que é isso na vida do cristão. Elas só não tinham o óleo para manter aquele fogo aceso por um tempo, mas como elas tinham azeite na sua vasilha.
E o que esse texto tem para nos ensinar aqui, então? O noivo, ele demora, é à meia-noite que ele vai vir, é algo inesperado. E nós estamos esperando o noivo. Só que o cristão prudente, ele não só tem azeite na sua vida, mas como ele tem azeite de reserva para o dia a dia. A palavra vai dizer em Eclesiastes 9:8, nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. Meus irmãos, eu tenho uma frase que é minha, eu sou criador de frases, pensador, tá? Você tentar viver uma vida cristã sem o Espírito de Deus, é como você tentar atravessar um oceano num barco, à vela, num barquinho pequenininho. É impossível. Você tentar viver sem o Espírito de Deus é impossível, porque Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele é aquele que clama por nós, Abba Pai. Esse azeite, ele não pode faltar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Essa unção do Espírito Santo de Deus, ela não pode faltar sobre você. É essa unção que nos mantém preparado. Tentar viver sem o Espírito de Deus é viver uma vida de fracasso. Quantos que eu já vi naufragando na fé, porque tentaram na força do seu próprio braço? Talvez essas 5 noivas aqui, imprudentes, que nós podemos retratar, quem são essas 5 noivas? É interessante que essas 5 noivas imprudentes, loucas, olha, presta atenção numa coisa, essas 5 virgens imprudentes, loucas, elas conheciam a noiva e elas conheciam o noivo. Elas não eram desconhecidas. Elas conheciam os dois muito bem. Mas só que elas não tinham azeite reserva na sua botija. Mas elas eram conhecidas. E o que essas 5 noivas imprudentes podem nos falar então? O que isso pode nos dizer? Nós refletimos aqui. Talvez seja aquelas 5 noivas, nós podemos comparar o cristão de hoje, que ele é apenas um cristão nominal. Ele conhece uma igreja, ele conhece uma religião, ele sabe dar glória a Deus, aleluias, ele sabe dar pulinho e sente até arrepio na coluna. Mas o que falta na sua vida é o azeite fresco do Espírito Santo de Deus. É por isso que o seu coração, ele não consegue chegar a um arrependimento verdadeiro. É por isso que ele vive de altos e baixos. Ele peca aqui e ele acha que ele arrependeu, daqui a pouco ele está fazendo a mesma coisa. É por isso que ele dá tanto valor às coisas deste mundo, ele não dá valor às coisas de Deus, porque ele é apenas um crente nominal. Essas são as virgens loucas. E quantos têm vivido, têm estado dentro da igreja, mas vivido nesse mundo como fincado os seus pés, as suas raízes nesse mundo? Sendo que o Senhor Jesus, ele está dizendo, olha, a sua pátria não é daqui. Se a sua esperança estiver nessa vida, você vai ser o mais infeliz. Meus irmãos, tem igreja construindo impérios, construindo templos belíssimos, em vez de investir em vidas, investir em pessoas, porque elas têm fincado seus pés sobre essa terra. Nós não podemos ter os nossos pés fincados sobre essa terra, mas a nossa mente tem que estar na pátria celestial, porque Ele é a grande expectativa da sua vida. E se te falta essa expectativa, talvez você esteja no grupo dessas cinco noivas loucas e nécias. Não falte o azeite sobre a tua cabeça. As outras 5, nós podemos dizer que esse azeite também é a graça de Deus, meus irmãos. Nós sabemos que a salvação, ela não vem de vós, é dom de Deus, é a graça de Deus. As outras não tinham graça. As outras 5 tinham a graça de Deus. Elas não só conheciam o noivo e a noiva, como elas tinham uma grande expectativa do grande encontro da festa do noivo com a noiva. E elas estavam preparadas para que Deus vier. Ele pode vir à meia-noite, porque tem azeite aqui. O fogo não vai apagar, o fogo vai arder todo momento. Você sabe o que é que o fogo nos fala? O que de fogo fala?
Fogo é iluminação. Fogo é visão. Fogo é conhecimento. Fogo é desejo. Fogo é amor. Fogo é expectativa. Quem é que pode iluminar os teus passos? Quem é que pode abrir a tua visão? Quem é que pode trazer o conhecimento do reino de Deus? Porque as coisas espirituais, elas não discernem fisicamente, está escrito lá, né? Acho que, não sei se é 1 Coríntios 2,14, né? Mas elas discernem espiritualmente. E só tem visão espiritual quem tem fogo na sua vida, quem tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Porque sem o Espírito de Deus, você só dá valor às coisas dessa terra, você não dá valor às coisas do reino de Deus, não. O que nos faz olhar para o alto, o que nos faz ter essa expectativa, o que incendeia o nosso coração é o próprio azeite, é o próprio Espírito de Deus, é a própria graça movendo e agindo sobre a nossa vida. Se te falta azeite, te falta expectativa. É por isso que quando te falta expectativa, você tem que questionar a sua fé. Eu não questiono a fidelidade de Deus, mas eu questiono a fé das pessoas. É o azeite, meus irmãos, que abre a nossa visão, é ele que traz o conhecimento, como eu falei. É o azeite que te mantém aceso. Azeite, fogo nos fala de calor, fogo nos fala de vida. Tanto é que sem sol não tem vida nessa terra, porque o sol traz calor, o sol ele traz luz, o sol ele traz vida. Se o Espírito de Deus não tem vida, é uma fé morta, é uma religiosidade morta. Fogo nos fala de realização. O que move o motor? Não é fogo? O que move a locomotiva da sua vida é o próprio Espírito de Deus. Crente que não tem o Espírito de Deus, ele é parado, ele fica sentado no banco, ele aceita não fazer nada, ele não quer fazer nada. Vamos fazer. Meus irmãos, sabe por que no evangelismo vai pouca gente? Eu sei que tem gente que trabalha, que não pode, às vezes tem as suas obrigações, tudo bem, eu sei, é verdade. Mas sabe por que grande parte não vai? Pode ir e não vai? É porque falta expectativa no seu coração. Falta o fogo de Deus ardendo na sua vida. Por que as pessoas não querem trabalhar na igreja? Por que as pessoas não querem trabalhar na obra? Porque elas estão ocupadas demais com seus afazeres. Eu não posso não, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que ir para o clube, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir isso. Aí vai começar a te dar mil desculpas. Não foi assim na parábola das bodas, convidou, falou, não, eu tenho que vender meu boi, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E Jesus deixou todos de fora, não foi isso que Deus falou? Vim para que eram os seus, mas os seus rejeitaram. Porque quando falta o Espírito de Deus, você não tem prazer de trabalhar na obra de Deus. Mas se essa igreja for cheia do Espírito Santo, eu vou ter um santo trabalho. Porque todo dia vai chegar a gente aqui, pastor, nós precisamos de evangelizar. Eu vou falar, meu irmão, é com você mesmo que nós vamos montar o grupo de evangelismo. E na hora que olha, foi assim na igreja do David Wilkerson, né? David Wilkerson foi um homem do interior, um caipira. Deus chamou para ele evangelizar em Nova York, ele foi, cheio do Espírito Santo de Deus, e ganhou 300 mil almas para o Senhor Jesus. e diz que chegava lá com os motoqueiros dos balais, entrando dentro da igreja, e falava, pastor, nós precisamos de ganhar os motoqueiros, vem cá meu filho, eu vou te ungir, é você mesmo que vai ganhar. Meus irmãos, pessoas cheias do Espírito Santo, elas não conseguem ficar sem convidar ninguém para vir na igreja, não. Ele está lá convidando, vamos para a igreja, porque a festa lá está boa, vamos lá porque o negócio está bom mesmo, Jesus está salvando, está libertando, está curando, está transformando. Agora, quem não é cheio do Espírito Santo, não está nem aí não, azar se o outro vai para o inferno. Ele é egoísta, ele quer saber dele mesmo, ele não tem nem para ele. A fé dele é apenas uma fé nominal. É por isso que é muito sério uma igreja sem essa unção, sem esse poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dessa unção, nós precisamos desse poder de Deus sobre a nossa vida. Quando tivermos isso, eu não vou precisar falar para você, tem reunião aqui de vigília. Não. Nossa, eu quero ir. Eu quero estar lá. Eu quero fazer parte dessa festa. Vai ter evangelismo, eu quero estar. Porque o fogo de Deus, ele arde no seu coração. Ele arde na sua vida. Você tem grande expectativa. Você tem grande prazer. Aonde precisar de você, você vai estar. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele está sobre você. Você acha que a unção de Deus é para você ficar parado?
que Jesus fala? O Espírito de Deus está sobre mim. Para. Ele vai começar a falar um monte de coisa. Para dar veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Para colocar os cativos libertos. É por isso que é muito sério não ter azeite. Porque o azeite ele ilumina, ele traz conhecimento. Mas o azeite, ele é aquele que mantém o fogo aceso. E essa grande expectativa pela volta do Senhor Jesus. Se não tem expectativa, é sinal que falta azeite na sua vida. E outra coisa, não adianta falar, pastor, me passa um pouquinho das unção, não. Um dia a irmã falou para mim, abre a sua mão aí. Eu fiz assim inocentemente, eu falei, porque eu quero roubar a sua bênção. Eu falei, você não precisa roubar a minha bênção, não, porque o que Deus tem para mim, tem para você também. Meus irmãos, a unção é intransferível, não adianta, vou grudar nesse pastor aqui para pegar um pouquinho de unção, não. A salvação é algo intransferível. É por isso que quando elas vão aqui, fechando para você, nossa, está faltando azeite, o noivo está vindo e nos falta azeite, nós estamos no escuro. As outras vão virar para ela e falar, olha, infelizmente eu não posso te dar, a graça que Deus me deu é para mim, não é para você não. A salvação ela é algo individual. Eu costumo brincar que Deus ele não tem netos, ele tem filhos. A sua fé, a fé dos seus pais não pode te salvar. Você precisa ter uma experiência viva e real com o Senhor Jesus. A fé da tua esposa, do teu marido não pode te salvar. Você precisa ter uma experiência viva e real com o Senhor Jesus. A fé do teu pastor não pode te salvar, não. Eu posso até te alimentar, abrir teus olhos, mas você precisa ter uma experiência viva e real para que esse azeite jorra sobre a sua vida e o fogo permaneça aceso sobre você. Porque naquele momento, meus irmãos, é por isso que essa parábola fala tanto, olha, vigiai, esteja atento, esteja preparado, porque na hora que a trombeta soar, não vai ter mais tempo. Agora eu vou buscar. Não vai ter mais tempo. O noivo já está vindo. Os passos, quando você escutar os passos dele, tac, 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 tac. Ai, meu Deus do céu, agora é a hora, ele está vindo. Não tem mais tempo. O tempo é hoje. Você que está ouvindo essa mensagem, o tempo de estar preparado é hoje. O que pode preparar o próprio Espírito de Deus é o próprio azeite. É Ele que pode manter o fogo aceso sobre a sua vida. É Ele que realmente vai te dar prazer de você não andar conforme o curso desse mundo, mas conforme aquilo que Deus tem preparado, as promessas que Deus ele tem para mim e para você. Porque o noivo ele vem. E elas pedem, não tem mais tempo, elas vão comprar, elas vão tentar resolver. Igual o brasileiro vai tentar dar um jeitinho. Só que quando elas vão e elas voltam, o noivo já tinha vindo. Assim que Prudente já tinha ido com o noivo, com a noiva. E elas foram para a grande festa. Se você está esperando a volta, se você está preparado, você não vai ser pego de surpresa. Ele virá como ladrão da noite, é verdade. A palavra diz. Só que você vai estar preparado. E você vai subir. E quem pode te preparar nem é você mesmo, mas é o próprio Espírito de Deus na sua vida. Porque por você mesmo, você não espera nada, você dorme. As outras dormiram, não foi assim? Só que elas dormiram, mas elas não deixaram de ter uma coisa, azeite e fogo na sua vida. Você não pode deixar de ter o azeite e o fogo de Deus na sua vida. Porque é isso que pode te manter na grande expectativa da volta do noivo. E quando o noivo vier, se você está preparado, você vai entrar na festa do grande Cordeiro, as bodas do Cordeiro. E você vai celebrar o grande encontro da noiva, porque você é parte dessa noiva. Você se alegra porque você é amigo do noivo. Você está contemplando a glória do Senhor. E nada pode te roubar, meus irmãos. Nada pode te tirar. A não ser se você não tiver vestes preparadas, porque aquele que entrou na boda, eu já preguei sobre isso, ele não tinha veste adequada, ele foi tirado da festa. Mas você tem veste porque você está revestido do Espírito Santo de Deus. Por isso vale a pena vigia. Guarde a sua vida mesmo. Pode parecer que está demorando, pode parecer que esse mundo está ruim.
Mas a verdade é que o noivo ele virá. E eu e você como igreja nós podemos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A palavra diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Não é isso que diz em Apocalipse? O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata significa: ora vem Senhor Jesus. Qual que é o desejo do seu coração? É resolver as expectativas da sua vida? Tudo bem você ter sonhos. É ficar mais rico? É viajar? São coisas naturais e que são boas, é verdade, nós devemos ter isso. Mas isso não pode ser o primordial na sua vida. Porque se isso for o primordial, sabe o que acontece quando falta fogo e você não tem expectativa? Tem um aniversário, exemplo, vai ter um almoço meio-dia. O culto é de manhã, você não vem. Ah, não, eu vou dormir até mais tarde, porque meio-dia eu vou estar lá almoçando e tudo. Então não vou na igreja hoje, não. É porque falta o Espírito de Deus, meus irmãos. É por isso que falta culto por qualquer coisa. Qualquer coisa se torna mais... Ah, não, vai ter um jogo, vamos para o clube. Não vem na igreja. Mas se você tem expectativa, você vem na casa do Senhor, você louva, você adora. E depois você vai curtir o seu dia. Mas a verdade é que quando não tem o Espírito de Deus, qualquer coisa torna. Você acha que... Olha, eu devo estar aqui, eu não quero falar isso, não perco no mínimo R$ 200 se eu fosse trabalhar. Eu vou em cliente aí, eu vendo. Se eu sair à noite, restaurante, eu vendo embalagem, restaurante funciona à noite. Eu não estou olhando o que eu estou perdendo, porque o que eu tenho aqui é muito maior do que eu posso ganhar. Mas quando Deus não é prioridade na sua vida, o trabalho ele toma a frente da igreja. As coisas tomam frente na igreja. É por isso que às vezes na igreja um culto... Ah, não vou na quarta-feira, tem um culto, porque eu estou cansado. Eu trabalhei muito. Eu trabalhei hoje o dia inteiro, eu rodei o dia inteiro de carro. Eu paguei boleto, eu paguei conta, eu paguei tanta coisa. Mas eu estou aqui, você sabe por quê? Porque a minha expectativa é o noivo. Porque o Espírito de Deus que é em mim, ele diz: ora vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Nós temos que nos avaliar. Você quer estar preparado mesmo? Você quer estar vigilante? Quais são as expectativas do seu coração? Vou fechar com isso aqui. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Porque o Espírito ele diz: vem. Mas se não está, você fala: Jesus, não volta não, porque eu não casei. Não volta não, Jesus, porque eu ainda não vivi a minha vida, eu preciso viver. Mas se a sua expectativa é o noivo, você diz: ora, vem, Senhor Jesus.